Boa noite a todos. Que as bênçãos, a paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver a todos nós nesses momentos tão importantes que cada um de nós dedica para ampliar melhor o nosso entendimento em torno da vida, como ela se processa, como nós devemos e temos a grandeza de poder mudar para melhor. Então que essa paz do Cristo possa nos proteger sempre, todos nós, e a família de cada um de nós, nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Sempre trazemos um assunto para ser comentado, porque o que não nos falta são assuntos. O assunto, ele se multiplica ao infinito, os assuntos. E nós temos que buscar falar aqui a vida além da vida. O que é a vida? Como nós entendemos a vida? Deolindo Amorim, um grande jornalista lá dos tempos idos, passados, ele dizia que a vida ela tem a ver com a questão biológica, né? A vida, para muitos, se processa no sentido biológico. Então, a arte de viver, ela está muito mais nesse sentido. Mas ele dizia que, além da arte de viver, a arte de conviver. Mas a palavra conviver, ela significa conviver, viver com. Viver com quem? Viver com. Aí é uma arte de nós podermos viver uns com os outros, como irmãos, mas buscando melhorar cada vez mais esse meio onde nós nos encontramos localizados. Então, a arte de convivência, a convivência é uma arte muito importante, que ainda faz muita falta no nosso meio humanitário. Porque na arte de conviver, deve ser colocado aí pontos importantíssimos, como a fraternidade, a solidariedade, o amor entre as pessoas. Por enquanto, nós nos encontramos em uma faixa de muita dificuldade nesse sentido. Mas nós sabemos que as coisas estão mudando. Elas estão mudando porque nós temos referências, nós temos pontos básicos onde buscar esses quesitos para a mudança, para que nós possamos melhorar o nosso meio. Porque uma coisa, o que muitos nós ouvimos, e cada um daqueles que nesse momento estão nos ouvindo aqui, nos acompanhando, eles podem notar que há muitas reclamações. As pessoas reclamam muito que as coisas estão difíceis, as dificuldades, a forma como a humanidade ela está se movimentando, como ela se manifesta, ainda de uma forma tão inferior. Não é uma regra geral, é claro, mas um grande ponto ainda marca essa questão ainda. As dificuldades, a predominância do maior pelo menor, a exploração do ser humano pelo ser humano, ainda tem muito disso. Então as dores, o sofrimento, as guerras, quando a gente sempre comenta nesse meio que nós estamos vivendo, quantas coisas estão acontecendo. Não tem como fugir dessa grande realidade. Por exemplo, há muita gente que, quando as coisas apertam de tal forma, eles começam a desistir da vida. Mas a vida é uma coisa muito importante. A vida é uma dádiva de Deus. Nós sabemos que através da Organização Mundial da Saúde, inclusive a cada 40 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida, se mata. De uma forma que ele se sente não suportar, se acovarda e acaba tirando a própria vida. E é claro que quando a pessoa faz isso, ele não se mata, porque não existe morte. O que existe é imortalidade, nós somos imortais. O que nós fazemos é simplesmente nos livrarmos do corpo biológico, da casa biológica que nós moramos temporariamente. Mas essa casa ela tem uma importância muito grande. É graças a ela que nós podemos e pudéssemos chegar aqui, através de um projeto, de um programa, como o aluno que vem à escola, como o aluno que está no educandário, para tirar proveito desse tempo que nós estamos aqui.
Não é por acaso que a gente chega aqui. A Terra, como diz o próprio Emmanuel, é um grande educandário. É um lugar onde nós trocamos experiências. Nós aprendemos uns com os outros. Aquele que mais sabe, que mais avançou, ele é um referencial para aquele que vem mais na retaguarda. E aquele que tem carência de conhecimentos, ele encontra nessas pessoas, nesses seres, o ensejo de também melhorar a sua posição, a sua forma de pensamento, a sua forma de ver como a vida funciona. Então isso é uma coisa muito importante. Só que nós sabemos que hoje, na atualidade, e atentemos bem, nós estamos vivendo um momento muito importante aqui em relação à humanidade terrestre. A humanidade terrestre, nós sabemos que uma parte, ela se localiza, ela está centralizada aqui nesse mundo do lado de cá, onde aquele que vos está falando nesse momento ainda continua aqui deste lado, né? Então, não é um número pequeno. Hoje nós sabemos que a demografia ela cresceu bastante. Hoje, o lado de cá ele concentra cerca de 8 bilhões, já passa um pouquinho de criaturas. Mas nós sabemos que para cada um daqui há 2 do outro lado. São essas 2 esferas, são essas 2 situações que se manifestam, que se interlaçam, que se integram uma à outra, e é justamente nessas 2 dimensões, nesses 2 mundos paralelos, que hoje é muito mais conhecido como mundos paralelos, onde está aí a nossa realidade. Em determinado momento, nós estamos do lado de cá. Em determinado momento, vencendo uma etapa, nós retornamos e estamos do outro lado, além desse lado. Então é assim que a gente vem vencendo etapas. Mas o começo disso é muito lá atrás, numa ordem muito primitiva. Então, num estado muito primitivo, nós ainda atuávamos de uma forma inconsciente. Nós não tínhamos uma consciência plena, como saber das coisas, o funcionamento das leis, como que a gente estava inserido nesse contexto. Porque nós estávamos no estado de inconsciência. Mas a Deus, o nosso Pai Criador, Ele é tão amoroso para conosco, para a sua criação, para com seus filhos, que Ele permite que nós venha vencendo essas etapas. E é necessário que a gente passe por essas etapas. Estado de inconsciência, após o instinto protetor, ele começa a se manifestar em nossa vida. Aí nós já somos mais instinto. O instinto também, ele é conhecido como, por um lado, paternal. Porque é através do instinto que nós, muitas vezes, de uma forma inconsciente, nós nos manifestamos. Mas após essa fase da inconsciência do instinto, nós começamos, então, a ampliar cada vez mais o nosso estado de inteligência. A nossa inteligência ela vai se ampliando por necessidade para que a gente, com essa inteligência ampliada, nós possamos ter melhores condições de discernir o que é bom, o que é ruim, o que nos faz bem, o que nos faz mal. Mas nós ainda, em determinado momento, as nossas opções foi aquela ainda, como já reverendava Jesus, quando ele falava dos 2 caminhos, das 2 estradas, das 2 portas, a porta estreita, a porta larga. A porta estreita é a porta dos grandes desafios, porque quando a gente vem para cá no nosso programa, ali consta muitos desafios que nós vamos ter que vencer. O desafio ele funciona como uma oportunidade para que a gente possa ser vitorioso. Então, mas esse símbolo da porta estreita, nós sabemos que não é fácil. Não é fácil porque justamente aqui nós vamos encontrar muitas coisas que nós teremos que vencer, lutar, vencer, e sempre no sentido para que seja implantada cada vez mais e melhor uma situação para a humanidade nesse contexto em que nós estamos inseridos. Mas muitos de nós, ao invés da porta estreita, que é a grande porta do aprendizado, com dores e sofrimento, porque nosso mundo ele se caracteriza assim, é um mundo de provas e um mundo de expiação.
É claro que expiação significa resgate. Então, todos nós aqui estamos em resgate. Agora, além da porta estreita, muitos de nós fizemos opção pela porta larga. Para que a gente pudesse caminhar à vontade, fazer o que quer, o que nós quiséssemos. E é o mundo acenando, nesse mundo dos prazeres, no mundo do domínio, nesse mundo onde nós vamos buscar entender que nós somos melhores que os outros. Então, está dentro desse contexto. Mas tudo isso tem um significado. Mas tudo isso nós já sabíamos com antecedência. Qual o grande sábio, qual o grande ser que nos trouxe, num devido tempo, alguma coisa que vai promover e provocar mudança no nosso planeta, junto de todos nós como sociedade humana? Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas coisas ele já não falou em determinado momento, as coisas iam passar a acontecer de uma forma cada vez mais acentuada. Por quê? Porque nós estamos vencendo etapas, momentos primitivos, momentos mais avançados, e hoje nós nos encontramos num momento assim de suma importância, porque é um momento de transição. A palavra transição significa trânsito, porque nós estamos transitando ao longo do tempo para chegar nesse momento muito importante para nós. Quando se avizinha um tempo novo, um tempo de novas oportunidades, um tempo em que as coisas vão começar a mudar cada vez mais para melhor, onde nesse novo tempo, com certeza será implantado essas leis fundamentais, esses comportamentos fundamentais, que é o da reciprocidade, esses comportamentos onde está a fraternidade, a solidariedade, o amai-vos uns aos outros, como já recomendava Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu sempre vos amei. Amai-vos, amai-vos. É nesse sentido que está se implantando esse novo tempo, essa nova era. Então, nós estamos já no terceiro milênio, século XXI, vejamos, não falta muito para que essa questão seletiva, porque está acontecendo uma seleção nesse momento, em torno, para que a gente possa entender a vida além da vida. Porque a vida, muitas vezes, para muita gente, é a vida biológica. É a vida biológica, da necessidade de se alimentar, das necessidades orgânicas, tudo aquilo, as exigências do nosso organismo, do nosso corpo, em várias condições, que nem vamos querer aqui adentrar, porque são muitas. Então, muita gente entendeu que a vida era a vida física. Mas tem muita gente ainda que não teve, ou talvez, muita gente que não teve acesso aos conhecimentos. Mas todos nós tivemos acesso aos conhecimentos, sim. É claro que, diante desse conhecimento que sempre se nos chegou, era necessário que nós tivéssemos vontade. Nós tivéssemos essa vontade necessária de entender como as coisas elas vão chegando, acontecendo, e nesses acontecimentos nós estamos inseridos. Como que as coisas vão se dando? Então muita gente pensava que, por que o tema, a vida além da vida? Porque muita gente entende que a vida é física. Mas quando nós começamos a perceber que nós não somos o corpo, e não é novidade para ninguém, não é nenhuma novidade, é uma questão de lógica, é uma questão de razão. Não era muito comum no passado as pessoas dizerem assim, que ninguém ficaria para a semente? Mas esse ninguém não é o alguém que habita a casa. Está se referindo ao corpo físico biológico, que é uma estrutura fantástica, uma estrutura divina. O nosso corpo, essa moradia temporária para nós, é uma estrutura divina, que nós deveríamos ter um melhor apreço por ela, um melhor condicionamento, um melhor atendimento, para que a gente pudesse, diante dessa casa que a gente mora temporariamente, ter a oportunidade cada vez mais aberta para cada um de nós. Então vejamos como é bastante interessante. Então, muita gente está pensando que a vida é essa, muita. Mas por quê? O que está lhes faltando? Conhecimento? O conhecimento chegou.
Não só agora, como no passado. Nunca nos faltou conhecimento. Nós, a humanidade terrestre, nunca estivemos órfãos. Órfãos de conhecimento, órfãos de Deus, nosso Pai Criador, órfãos do Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nunca estivemos órfãos. Sempre as notícias chegavam do fazer, como fazer, para que a gente realmente possa construir a nossa felicidade superior. Então, além da vida física, a vida fundamental, especial, principal, é a vida espiritual. Porque nós somos espíritos. Então, quando a gente começa a perceber que nós estamos passando por uma ação do tempo, porque muita gente comenta assim às vezes, o tempo passando por nós. Não, nós estamos passando por uma ação do tempo. Cada um de nós, não é difícil entender isso, é só observar. A nossa posição hoje, a de ontem, a de 10 anos atrás, ou de mais tempos anteriores, para ver, inclusive dentro da área da nossa faixa etária. Nós já fomos embriões, já fomos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, hoje adultos. Uma fase está nessa fase adulta, mas outros também vêm percorrendo essas faixas etárias. Mas só que as faixas etárias, ela vem se cumprindo até chegar num ponto em que esse corpo, por mais bem zelado que ele seja, ele não tem condições de seguir à frente. Por uma questão de exaustão dos órgãos, ele vai sucumbir. E no momento em que ele sucumbe, nós deixamos essa moradia, para que ela novamente, e porque há um pensamento também bastante interessante, que nem o corpo morre, não existe morte para nada. Nós não morremos porque somos eternos, simplesmente deixamos a moradia em que nós estávamos vivendo e agora já estamos numa outra situação, numa outra condição. Mas a moradia nossa também, ela não morre, porque há dois fatos interessantes. Para a gente chegar aqui, houve um fenômeno chamado composição, a composição da matéria para formar essa estrutura que vai nos manter aqui por um determinado tempo. Esse tempo ele tem mais ou menos uma previsão do seu tempo. Então, uma coisa é a composição. No futuro, o que vai acontecer? Outro fenômeno, a decomposição. Então, não tem morte. Então, tudo aquilo que forma essa estrutura, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, seja lá o que for, toda a matéria, ela vai entrar em decomposição e vai voltar para o seu reino. Para o seu reino, onde ela vai poder, no futuro, formar novas formas, novos corpos. Então, é assim que acontecem as coisas. Então, nós não temos como confundir a vida como se fosse só a vida física material. Além da vida física, nós temos a vida, então, a real e verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nós somos espíritos. Não tem como negar isso. Por que nós somos espíritos? Porque Deus, o nosso Pai Criador, Ele é espírito e verdade. Qual a nossa origem? Dele. Nós já comentávamos aqui anteriormente que antes nós não existíamos. Nós passamos a existir após a criação. Desse Pai bondoso, desse Pai amoroso, desse Pai que é uma concentração de energia, de amor, que constrói todo esse universo, continua construindo, e Ele, então, em determinado momento, nos cria como filhos dEle. Então, nós trazemos o gene dEle. Ora, como já aventava o evangelista João, quando ele vai dizer que Deus é amor, capítulo 4, lá na primeira epístola, capítulo 4, 14, e porque Deus é amor, e ele não cessa de insistir em falar isso. Deus é amor, Deus é amor. Ora, se Deus é isso, nós, os filhos dele, também temos, não ser como ele, mas nós temos que cada vez mais caminharmos na sua direção, no sentido de irmos trabalhando a nossa estrutura espiritual para que esse amor, para que nós sejamos representados pelo amor. Se ele é amor, nós, os filhos, também teremos que representá-lo como amor. Onde nós estivermos, após a gente haja conquistado uma evolução grande, porque Deus, quando nos cria simples e nos cria ignorantes porque a gente não conhece.
Simples porque é uma coisa que a gente não tem a estrutura que nós temos hoje. Mas estamos caminhando e Ele nos cria para sermos espíritos santos, espíritos perfeitos, espíritos puros. Porque a palavra Espírito Santo não é aquele que está condicionado à Trindade. Nós podemos inverter a palavra Espírito Santo ou Santo Espírito, que queiramos ou não, um dia nós vamos ter que chegar a essa condição. Então não é muito difícil entender que a vida, além da vida física, ela continua, não se detém de forma alguma, tanto que só há a evolução, só há o progresso, e no nosso retorno, nós não sabemos quando, o tempo em que a gente permanece nesse mundo paralelo do outro lado. Não sabemos o tempo. Essa está dentro de uma organização fantástica. Não é a nossa vontade que vai prevalecer, mas há toda uma organização amorosa para que a cada vez que nós fazemos um projeto, nos projetamos, cada vez que haja essa estrutura, então que ela seja da melhor forma possível, para que a gente possa acertar também cada vez mais melhor. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, de forma alguma. Não coloca de forma alguma. Então, é dessa forma como funcionam as coisas. Então, aquela questão que a gente já conhece há muito tempo, nascer, morrer, renascer ainda, e a vida continua. Então, está dentro dessa fase. Nascer, morrer, renascer ainda e ter a sua continuidade. Isso acontece com todos nós. Então, qual que é o nosso objetivo aqui na Terra? O nosso objetivo que Deus aguarda de nós, que o Cristo, que ao qual Jesus estamos sob seu comando, o que Ele aguarda de nós? Que nós vamos então, lenta e gradativamente, desenvolvendo esses talentos, porque nós somos espíritos inteligentíssimos. Deus, quando a gente vem aqui para a Terra, nós não fomos criados aqui na Terra. Nós viemos de outros lugares, trazendo uma inteligência muito e super avançada. É porque muita gente às vezes comentam assim, uma parte veio de Capela, muita gente só se atém mais à Capela. Mas Allan Kardec, no livro dos Espíritos, e nós já comentamos isso muitas vezes, na questão 172, é interessante que alguém pode pensar assim, não, mas isso já foi comentado. Muitas coisas que estamos falando aqui já foi comentado. Sim, foi comentado. Mas nós também, nós almoçamos ontem e temos que almoçar hoje. Nos alimentamos ontem e temos que nos alimentar hoje outra vez. Não basta alimentar o vaso físico, orgânico. É necessário que nós nos alimentemos cada vez mais nossa alma, nosso espírito. Façamos esse tipo de alimentação. E na questão 172 vai dizer que, quando a pergunta é se as nossas vidas têm se dado tão somente aqui na Terra, só aqui. E a pergunta não. Vivemos em outros mundos. Aqui viveis aí agora não é a primeira nem a última. Então vejamos, é a vida em plena ascensão, cada vez mais e mais. Então, qual que é a nossa finalidade aqui? Desenvolver virtudes, a educação. E até Allan Kardec já dizia que seria muito mais pela educação que pela instrução que a humanidade se regeneraria. Então, é muito mais pela educação, o respeito, porque está dentro das leis. E nós estamos vinculados às leis. Hoje, muitas das nações já estão fazendo até um certo esforço. Está fazendo um certo esforço para fazer um paralelo das nossas leis com as leis divinas. Quais são as leis divinas que nós temos conhecimento? Aquela que nós conhecemos que consta no Decálogo, os 10 mandamentos. Quando isso aconteceu? Por que não veio antes? Por que não veio depois? E veio mais ou menos em torno de 1450 anos antes de Cristo. Porque ele estava no programa do projeto, estava programado que seria através dele, que lá no Monte Sinai, que ele teria esse contato, Moisés, o acesso a essas leis, para que elas fossem demonstradas para nós aqui, na forma de como nós teríamos que nos ajustar a ela.
Então nós vemos hoje, em muitas nações, inclusive aqui, nós comentávamos isso ontem também, inclusive aqui no nosso próprio país, Brasil, a gente vê a nossa Constituição, que se ela, a forma como há um esforço, através dos melhores, das pessoas mais cristãs, de fazer com que essa relação da nossa Constituição seja cada vez mais próxima dessa Constituição divina, que é os 10 mandamentos. Então, na nossa Constituição já consta: todos terão direito à moradia, todos terão direito à saúde, todos terão direito a um mundo de coisas. Que beleza! No mínimo já consta. Já é uma grande coisa elas constarem aí, porque já há um interesse estabelecido. Elas acontecem? Ainda não. Ainda nós percebemos o tamanho da deficiência. Mas se ela já consta, porque se ela não vige no momento agora, ela há de vigir nos momentos por vindouros que está para acontecer. A nossa não só a nossa, que a Constituição é uma carta magna. Os 10 mandamentos é uma carta magna divina. E um detalhe, ela veio só aqui para o planeta Terra? Não. Porque as leis que estão ali colocadas são leis para todo o universo. Não é possível que um planeta tenha um tipo de lei e outra humanidade tenha outro tipo de leis. Não. A lei está lá. Não matarás, porque é crime. Não roubarás. Não darás falso testemunho. Amarás o teu pai e tua mãe. Aquilo que ainda há uma deficiência muito grande no nosso meio. Elas existem e algumas outras cartas magnas estão buscando se ajustar. E elas vão se ajustar no futuro. No futuro elas serão ajustadas. Para que a gente possa então melhor trabalhar essa questão, entender melhor essa questão. A vida além da vida. A vida além da vida física. Porque ela é uma necessidade para nós. Isso aqui é um grande laboratório, a vida física. É aqui que nós trocamos experiência. Nós trocamos experiência aqui. Porque ninguém nasceu sabendo fazer as coisas. Tudo depende de um tempo. Em qualquer área, se nós pegamos na área profissional, que ela é vasta, é grande, os grandes profissionais, eles chegaram a ser grandes profissionais porque tiveram um começo aprendendo com outros profissionais também. Na carpintaria, na marcenaria, seja no que for, na mecânica, seja o que for. Então, é um aprendendo do outro. E nós sabemos que Deus, Ele ensina os homens através dos próprios homens. Será através de nós. Então, quando nós buscamos comentar a vida além da vida, então é nesse sentido, para que a gente possa ter um certo tipo de consciência, o que é uma vida necessária, física, necessária, mas também o que é a outra vida paralela a essa, que é a vida espiritual, estritamente necessária, porque ela se imortaliza no tempo e no espaço, na eternidade. Porque Deus é eterno e nós, como filhos dele também, somos eternos. Jamais chegaremos à condição de ser um Deus criador como ele, jamais. Mas, na condição de filhos dele como nós somos, nós teremos também o ensejo e o momento de muito contribuir para que, onde nos encontramos agora, porque nós viemos de outros lugares, nós não somos daqui. Nós chegamos aqui e encontramos 2 raças para nos receber. As raças primitivas. Elas estavam aí para nos receber. Elas passaram através do reino mineral, vegetal, para chegar no nominal, para que, e também progredindo, no lado social também vem crescendo, mesmo de forma primitiva vem crescendo, formando tribos, nações, mas então elas foram essas 2 raças necessárias para que nós pudéssemos chegar aqui. Como é que a gente chega aqui do lado de cá? Qual o meio? Há um portal em determinado lugar que as pessoas passam? Não. Só via ventre materno. Não tem como chegar aqui a não ser via ventre materno. Então, para que nós pudéssemos nos deslocar desses outros lugares, era necessário que houvesse essa abundância de ventres para que nós pudéssemos, lenta e gradativamente, porque a nossa densidade populacional no começo era pequena. Aos tempos de Jesus girava em torno de 170 milhões de habitantes.
não chegava talvez a 200 milhões de habitantes, 210, 215 milhões de habitantes é a população do Brasil da atualidade, mas ela vem crescendo. Então, na medida em que, vejamos como é interessante essa questão, era necessário que essas raças elas fossem aumentando, fossem crescendo, para que houvesse cada vez um maior número de possibilidades de recebimentos, que éramos nós. Aí então, não tinha como vir todo mundo ao mesmo tempo, porque segundo Emmanuel, a nossa população gira em cerca de 30 bilhões, 8 do lado de cá, 2 tantos do lado de lá, vamos supor 8 vezes 3, 24, mas e onde está o resto? Nos andares de cima. Muitos já evoluíram, muitos milênios já estão nos andares de cima. Agora é nossa vez, porque quem está do lado de cá, ele vai estar do lado de lá. O que está do lado de lá vai estar do lado de cá. Então nós somos os mesmos. E nessa questão de transição planetária, não vai pegar só o lado de cá, ela vai pegar os dois lados. Mundo físico e mundo extrafísico. Em todas essas regiões onde a população, onde alguém esteja numa situação melhor, outras piores, zona de sofrimento, mas esse saneamento está acontecendo, graças à misericórdia divina. Aqueles que não tiveram oportunidade de fazer parte desse novo tempo, com certeza, eles vão estar em lugares apropriados a eles, e aonde a presença divina vai estar junto, porque aquele que mais precisa do médico é o doente. Aquele, onde estiver, aquele que esteja numa situação de sofrimento muito grande, é ali que o Pai que o criou vai estar presente, através de um Cristo, de um amigo, de espíritos, de uma estrutura superior para que ele seja atendido. Então, meus queridos irmãos, são ligeiras pinceladas nesse ponto que não é novidade para nós. Mas não tem como a gente, volta e meia, não estar mexendo nessas coisas. Porque nós estamos inseridos aí. Eu, você que nos ouve, qualquer um de nós, estamos inseridos. Nós estamos nos encaminhando para o retorno. Nada mais natural. Ninguém morre. Ninguém morre de forma alguma. Mudamos de ambiente, de lugar, mas a cada um, segundo Jesus Cristo, a cada um segundo as suas obras. Nós somos representados pelas nossas obras. A nossa Constituição hoje, que nós conseguimos até agora, é segundo as nossas obras. Se as nossas obras foram melhores, estão sendo boas e serão melhores no futuro, tudo isso irá nos favorecer muito. Então, meus queridos irmãos, que Deus, esse Pai amoroso, esse Pai amor, esse Pai misericórdia acima de tudo, esteja presente em nossas vidas, através de nós aqui na humanidade terrestre, representada pelo Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que também não colocarmos a mãe do Filho dele, a Maria Santíssima, essa mãe amorosa também, que tem um grande trabalho enorme, são milhares de legiões trabalhando para o bem de muitas pessoas, de muitos de nós. Então que essa paz e proteção seja presente em nossas vidas. Com tudo isso, nós só temos que agradecer e entender que a cada dia, diante desse contexto, será um dia melhor para cada um de nós. Deus está presente, Jesus está presente. Muito obrigado. A nossa oração sempre de agradecimento. Então nós agradecemos a Deus, nosso Pai Celestial, nosso Pai Criador. Agradecemos também ao Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem a coragem, aquele que tem esse amor tão grande por nós, para nos dizer em determinado momento, nos últimos atos do seu sofrimento na cruz: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, que esse Deus, Jesus, essa estrutura maior, possa estar presente em nossas vidas, nos dando sempre muita força, coragem, para prosseguir, sem temor, sem medo, porque tudo isso a nosso favor, com certeza seremos vitoriosos. A paz do Cristo impere em nossas almas e em nossos corações. Muito obrigado.